Olá, pessoal, amigo do nosso querido canal Servir e Amar. Estamos novamente juntos para o estudo do livro Boa Nova. Livro esse trazido pelas mãos luminosas do nosso querido Chico Xavier. Então, caríssimos, hoje nós vamos ver a nossa lição de número 16. Mas antes, vou solicitar a todos que divulguem nosso canal Servir e Amar, para que mais pessoas possam ter acesso a esses estudos e à doutrina do nosso Mestre Jesus. Mas, como sempre, vamos agradecendo a Deus, né? Vamos então nos colocando de uma forma confortável, em nossos lares, onde estivermos, e vamos procurando nos conectar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, e vamos agradecer a oportunidade que temos do conhecimento e da prática desse Evangelho, que vai fazendo com que nós possamos melhorar nosso interior, que esse é o objetivo maior de Jesus, ensinando-nos sempre a praticar o amor e a caridade. Para tanto, rogamos a Ti, Mestre, que seja conosco e que esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, caríssimos, como sempre, né, essas lições maravilhosas do livro Boa Nova, elas são um pouco longas. Então, hoje eu vou gravar a parte 1 e depois a parte 2. Vamos fazer em duas partes, ok? Então, vamos lá, gente. É a lição de número 16, o testemunho de Tomé. E eu vou parando por partes, ok? Para a gente ir comentando um pouquinho sobre essa lição maravilhosa. Essas lições do Evangelho, elas são sempre tão atuais, e quando a gente vai tendo contato com elas, vai lendo, vai meditando sobre a lição, a gente diz, nossa, parece que foi escrito hoje para nós. E, na realidade, né, elas já são tão antigas e a gente ainda não conseguiu absorver. Mas um dia chegaremos lá, não é, caríssimos? Um dia. Então, vamos lá. O testemunho de Tomé. Conta a narrativa de Marcos que, voltando Jesus de uma das suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentá-lo. Então, nos evangelhos, né, a gente tem notícia, o tempo todo os fariseus, os escribas, eles sempre tentando fazer com que Jesus cometesse alguma falha doutrinária, para que eles pudessem, né, julgar Jesus, como foi feito indevidamente mais para frente. Então, vamos lá. Entre mostrando a dor que lhe causava, a incompreensão do ambiente, o mestre exclamou com a sua energia serena: por que pede essa geração um sinal dos céus? Como eu falei de início, as lições de Jesus são atuais, o Evangelho extremamente atual. Nós estamos sempre buscando sinais do céu. Nós estamos sempre rogando e querendo que aquilo que estamos pedindo seja, na hora, imediatamente atendido. E nos esquecemos do nosso merecimento, nos esquecemos do nosso aprendizado e queremos sempre os sinais. E os sinais estão aí, eles vêm, só que nós não percebemos, porque o nosso coração ainda não está preparado. Eu ouvindo outro dia uma apresentação de Divaldo Pereira Franco no YouTube,
ele estava dizendo assim, que tudo aquilo que ele pede, imediatamente ele recebe. Então, eu fiquei meditando sobre isso, né? Agora, a gente esquece o trabalho do Divaldo. A gente esquece a mansão do caminho. Quantas pessoas Divaldo já não atendeu e quantas ele não esclarece através dos seus livros, desses espíritos que vêm nos trazer muitos ensinamentos, Dr. Bezerra, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, né, pelas mãos do Divaldo. Então, ele tem o merecimento de ser atendido na hora, por conta dele estar o tempo todo praticando aquilo que Jesus nos ensinou, amando o próximo. Vamos continuar, gente. Era frequente buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Nós não estamos buscando ainda, será? Alguns exigiam milagres mais extravagantes. No ar, no firmamento, nas águas. Jesus não afirmava ser o Filho de Deus? Então, ele podia tudo, né? Só que nós nos esquecemos que nós também somos filhos do mesmo Pai. E que Jesus nos disse, tudo que posso podeis fazer e muito mais. Vamos lá. No exercício do seu ministério, não expulsar espíritos malignos, não curar a leprosos e paralíticos? Vamos parar um pouco aqui nesses espíritos malignos, né? Nós sabemos hoje, através dos estudos, que os nossos irmãos menos esclarecidos, que nós os chamamos de obsessores, eles são atraídos pelo nosso comportamento, pelos nossos pensamentos, pela nossa energia. Então, se eles estão conosco, se eles estão de alguma forma interferindo nessa nossa encarnação, é porque nós estamos com uma vibração, com uma energia que propicia esses irmãos estarem ao nosso lado. Continuando. Os fariseus, principalmente, eram os que desejavam crer nos ensinamentos novos, mas dentro das normas do velho egoísmo humano. Reclamavam prévias compreensões do sobrenatural ao apoio do dia seguinte, ou seja, né, nós estamos ainda muito como os fariseus, queremos compreender de imediato os ensinos de Jesus, nos esquecendo que não é a teoria, é a prática que Jesus nos recomenda. Fazei o que faço, e podeis fazer, e muito mais. De todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária na zona de influenciação do Senhor junto dos homens, considerados mais importantes e mais ricos. Jesus nos diz que ele veio para os sofredores, para os fracos, para aqueles que necessitavam de amparo espiritual. Os importantes e os ricos são diferentes daquele pobre, daquele simples, que nada tem perante Deus, nosso Pai. Jesus não diz que somos filhos de Deus, todos nós, que o Pai ama todos incondicionalmente, sem distinção de crença, de raça, de cor e de posição social. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição
sobre dois homens que iam reencarnar, e Deus diz assim: dá a eles 2 sacos, para que eles coloquem o que fizeram da vida, e quando retornarem serão pesados. E os dois vêm para o mundo, fazem as suas tarefas, vivem como nós vivemos, constituem família, enfim. E chega um dia que são chamados lá ao mundo espiritual, como diz a lição, e os sacos vão ser pesados. Aquele que era rico, que deu muitos bens para ser visto pelos homens. O saco estava cheio, balançava metais como muitas moedas. E ele diz: este é meu, porque eu fui um homem caridoso, distribuí muitos bens. E o outro, o pobre, extremamente humilhado, quietinho ali no canto, entrega o saco. E a hora que é colocado na balança, ele supera de muito o peso daquilo que o rico havia doado. Porque o pobre, na sua indigência, doou o amor, doou o ombro, a palavra amiga. É isso que Jesus ensina para nós. Não é só a caridade material, é preciso ter amor e praticá-la com amor, né? Portanto, para Jesus e para o nosso Pai e para a espiritualidade que nos ampara, as moedas não têm importância nenhuma, posição social também não. Não raro insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus bem aquinhoados, de autoridade e de riqueza. Naquele dia, em breve repouso, em Dalmanuta, o mestre descansava na choupana de um velho pescador por nome Zacarias, quando o discípulo surgiu inesperadamente, reclamando-lhe a atenção nesses termos. Olha o texto. Ele descansava numa choupana. O Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal da vossa missão divina. Reparando que Jesus guardava silêncio, Tomé continuou a falar, desejoso de acender entusiasmo em torno do seu livre alvitre. São altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, que excursionavam por essas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios, romanos, interessados em conhecer o lago, suas aldeias mais influentes. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável, pois que vos esperam em casa do centurião Cornélio Cimbro. Então, Tomé, ele vê a parte material, né? Ele simplesmente se preocupa com as posições. E nós vamos ver um pouquinho de Tomé no encerramento aqui dessa nossa primeira parte, tá? Então, vamos lá. Jesus, no entanto, depois de longo silêncio, no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interlocutor, perguntou com serenidade, mas em tom algo doloroso. Então, a gente sabe que Jesus vê o nosso coração, ele vê as nossas intenções. E ele sabia que as intenções de Tomé estavam voltadas para a parte material. E isso doeu em Jesus, né? Eu imagino o quanto Jesus se decepcionava e ainda se decepciona conosco, com as nossas atitudes, né?
sabedores do Evangelho e distantes da prática. Que desejam de mim? Querem conhecer-vos, mestre? Replicou o apóstolo mais confortado. Não é necessário que vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Essa é a nossa dificuldade. Redarguiu Jesus com tranquila firmeza, deixando parecer o desgosto que aquela resposta lhe causava. Tomé insiste. Mestre, mestre, atendei-os. Que será do evangelho do reino, se nós mesmos, sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Ainda hoje nós damos preferência, né? Procuramos ter amizades interessadas em coisas materiais, interessados em benefício próprio. Muitos de nós ainda têm esse comportamento. Não ter amizade somente pelo amor de estar, de conversar, de trocar alguns relatos, alguns ensinos, dessa troca de amor. Muitos de nós ainda têm as amizades acreditando em benefícios próprios ou dos familiares. Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Gente, qual a energia que deve dominar o mundo? Não é o amor? Ou é a energia material? O material vai ficar aqui todinho. Ninguém vai levar absolutamente nada, a não ser o nosso saquinho. Está na lição do Evangelho. Será que eu vou levar nesse saquinho? O que eu estou colocando nesse saquinho que vai ser pesado? Né? O que eu estou colocando lá? Então, continuando aqui. Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois ao demais eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Será que nós já estamos preparados para conhecer Jesus de perto? Seguir ombro a ombro com Jesus? Será que nós já estamos preparados para isso? O que é seguir Jesus de perto? É praticar aquilo que ele ensinou. E nós ainda estamos tão presos a julgamentos, nós ainda estamos tão presos às coisas materiais. Não que não seja necessário para a nossa sobrevivência, mas muitos de nós vivem em extremo supérfluo, com muitas coisas materiais necessárias, com muitos sentimentos desnecessários ainda dentro do coração, né? Tomé, exclamou o Senhor com energia. Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. O que será que Jesus quis falar para nós? Santuário perfeito do conhecimento de si mesmos. Todos nós temos a perfeição dentro de nós, em estado latente. Por isso que Jesus nos diz, tudo que posso, podeis fazer, e muito mais. Só que nós estamos abafando estes sentimentos, essa luz, por conta dos nossos apegos aos bens materiais, apegos a sentimentos, a culpas que não vão nos levar
a lugar nenhum. Eu venho de meu Pai e tenho que ensinar as verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. Vamos nos lembrar do finalzinho da vida do apóstolo João, o único que desencarnou velhinho, de forma natural e de velhice. Ele não conseguia mais quase falar. Então, a única coisa que ele falava era amem-se, amai-vos, amem, amem. Era só isso que ele dizia, né? E desfazendo as ponderações descabidas do discípulo, continuou: julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Olha que beleza. Todos nós ainda estamos, né, com sentimentos muito mesquinhos em nós, olhando muitas vezes somente ao nosso redor e não ao todo. Será que nós nos lembramos de fazer orações pelo planeta, por tudo que o Pai criou? Como diz na oração de Cáritas, na prece de Cáritas: Pai, que a sua bondade se estenda sobre tudo que criaste, com muita energia, enviando energias a tudo e a todos que o Pai criou, não somente aqueles que estão ao nosso redor, verdade? Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma de Deus algum dia? O que é nosso aqui, gente? Nem o corpo, nada é nosso. Quem será desse modo o mais forte e poderoso? Quem será o mais poderoso dentre os homens? Que tanto e tanto querem acumular, não olhando para a sua população, para aqueles que confiaram nele. Deus é o Pai, de sabedoria infinita na eternidade de sua glória. Ou um César romano que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura. Gente, sabe que às vezes eu fico pensando assim, eu comigo, né? Eu gosto de utilizar às vezes a massa encefálica, às vezes eu gosto de utilizar, não é sempre não, né? Mas às vezes eu fico pensando, o que será desses espíritos que comandam o planeta? Não só o Brasil. O que será deles? Nós precisamos orar muito por esses espíritos, rogar muito a Deus, para que eles abram o coração, a mente, os olhos, porque são criaturas extremamente necessitadas, estão muito presas ainda a poderes que já foi mais do que provado, que são poderes que vão passar, que vão ficar, e vai ficar essa energia de descontentamento sendo emitida a eles. Então, precisam muito de orações, como os Césares que passaram, e que a gente sabe que muitos deles ainda estão tendo oportunidade no poder público e continuam da mesma forma que estavam há 2000 anos, infelizmente.
Tomé escutava-o surpreso, entristecido, todavia com o propósito de se justificar, como nós fazemos sempre, né? Eu não foi minha culpa. Tomé está ali também, né? E acrescentou comovido: Mestre, compreendo vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejavam um sinal de Deus no céu. Nós ainda estamos desejando sinais. E esses sinais são enviados e nós não percebemos. Eu costumo dizer, né, que Deus envia o remédio que nós precisamos, mas nós nos recusamos a tomar. É mais ou menos por aí. Esse remédio, esse sinal dos céus, vem através de um irmão mais difícil, de uma dificuldade material, de uma doença, para que a gente faça o quê? O que é que Jesus disse lá? Que Deus, nosso Pai, Ele sabe que nós temos a perfeição em nós. E Ele manda esses sinais para que a gente desperte e faça com que essa luz brilhe. Mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhes um simples sinal? É onde nós estamos. É onde nós estamos. Nós não percebemos. Nós não paramos para olhar o céu. Nós não paramos para olhar uma flor, para ouvir uma criança brincando, que é uma vida que está ali se desenvolvendo, né? Nós não paramos, não dá tempo. É tudo corrido, não tenho tempo, não tenho tempo. Ou eu não quero ter tempo para não ver, para que eu não seja curado, como diz Isaías. Tem olhos de ver e não veem, tem ouvidos de ouvir e não ouvem, para que eu não os cure. Nós estamos, às vezes, assim, né? Perguntou Jesus com todo o vigor da sua convicção. Os pais humanos sabem que sem o seu esforço ou sua generosa cooperação de alguém que os substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento dos seus filhos no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada na natureza, com a exatidão de suas leis, e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Como não observar a natureza, né? Se observássemos mais, nós veríamos em tudo a presença divina. Nós somos parte dessa natureza. Vai, Tomé, e dize-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Nós vamos parar por aqui na primeira parte. Então, vamos ver o que Jesus diz, que o evangelho é para aqueles que estão em sofrimento. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Compreende o amor e a caridade. Então, caríssimos, vamos falar um pouco de Tomé, né? Vamos falar um pouco de Tomé.
A gente sabe, né, que Tomé foi um dos discípulos de Jesus e que a ele, né, é atribuída, quando a gente fala, é igual a São Tomé, preciso ver para crer, né? Infelizmente já disseram isso para mim, que eu era pior que São Tomé, que eu precisava ver para crer. Mas muitas vezes nós estamos sim como São Tomé. A gente quer ver, né, aquilo funcionando e não cremos. Eu acho que a maioria de nós, né, não cremos nas benesses que nos são enviadas. Nós temos paciência de aguardar. A gente quer ali ver na hora, no imediato, igual São Tomé, né? Então, São Tomé, ele ali foi abordado por Jesus às margens do Tiberíades, conforme os outros discípulos. Está no Evangelho de São João. São João também no seu Evangelho, João, ele fala muito não, ele fala sobre Tomé em algumas passagens, né, do Evangelho de João. Então, Tomé também era chamado de gêmeo, né? E na passagem que Jesus está às margens ali do lago e eles não haviam pescado nada, e que Jesus diz assim: jogue a rede à direita, e eles conseguem pescar, então Tomé estava ali junto nessa embarcação. Em outra oportunidade, quando Jesus estava indo ver a Lázaro, que estava doente, Tomé estava junto com ele também. Mesmo assim, gente, olha, ele via, né? Ele estava presente em vários fatos que seria como não ter como negar, né? E ele acabava também tendo. Aí depois, em outra ocasião, tudo, olha, em João também, essa parte de Lázaro também está no Evangelho de João, a parte da rede também, que é no capítulo 21, no versículo 2 e para frente, né? E, em outra oportunidade, Jesus diz, agora vamos voltar à Judéia, e Tomé diz assim, vamos para morrermos com ele, porque Jesus já tinha sido apedrejado na Judéia. Então, vejam só, o que me chamou a atenção nessa narrativa, que está em João também, é que os discípulos, eles diziam que morreriam com Jesus. Vamos que também morreremos com ele. Vamos para a Judéia, vamos que nós vamos morrer tudo junto. Então, vejam só, já existia entre eles essa consciência de que Jesus seria perseguido e que Jesus seria morto pelos homens de pouca fé, e que também não queriam, né, o evangelho de amor que Jesus trazia. Em outra passagem, quando Jesus já havia partido, os discípulos chegam a Tomé e diz o seguinte: onde viram Jesus? Como vocês viram Jesus? Vimos o Senhor. E Tomé diz assim, daí que vem para nós, né, essa passagem, ver para crer. Se eu não ver a marca dos pregos, eu não creio. Se eu não ver a marca dos pregos, eu não creio. E Tomé estava com os discípulos, vem Jesus até ele e estende as mãos e diz assim: aqui, Tomé, coloque o seu dedo nas marcas dos cravos, dos pregos, né? E Tomé toca. Ele não só quer ver, mas ele quer tocar. Ele toca e aí ele exclama: meu Senhor, meu Deus. E Jesus diz assim: felizes os que acreditam sem ter visto. Felizes aqueles que creem em Jesus, creem nas palavras de Jesus, creem que um dia estaremos juntos na evolução, né? E na ceia, Tomé também presente, Tomé faz o seguinte questionamento a Jesus:
Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Isso tem muito sério para nós, né? Tomé faz esse questionamento. Como saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, essa certeza, Jesus deu essa resposta a Tomé e a todos nós. Está em João também. Eu pesquisei bastante no Evangelho de João, como vocês podem ver, né? Então, gente, só existe um caminho, e esse caminho é o Evangelho, é a prática do bem, do amor, da caridade, onde nós vamos nos encontrar, como disse Jesus, o templo do Senhor está dentro de cada um de nós, na nossa melhora, nos nossos passos, como evolução, sempre no caminho do bem, deixarmos de lado muitas questões que não nos pertencem mais e que é tão difícil a gente se desprender, né? Então, vamos permanecer no caminho de Jesus, nesses passos luminosos, nessas pegadas de luz que ele deixou para nós no seu Evangelho. Caríssimos, gratidão imensa por terem estado comigo. Nós vamos à parte 2, oportunamente, e vamos juntos rogar ao Pai, para que o planeta seja envolto em muito amor, em muita luz, em muita paz, e que os homens possam se voltar a Jesus, que possam ver no Evangelho toda a beleza e grandiosidade destinada a nós, os humanos. Graças a Deus, graças a Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz de Deus.